Introdução. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus, capítulo 4, versos 12 e 13. Como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Enigmas da alma. A linguagem oculta e desconhecida, um saber que não se sabe, impulsional, atuante nos pensamentos, sentimentos e comportamentos, produzindo um comando interno para o bem e para o mal, depositando no corpo físico sintomas que denunciam os segredos e que convocam para uma decifração do enigma que forma a trama psíquica. Esse mesmo enigma que o apóstolo Paulo tão bem descreveu na carta aos Romanos, em 7, 15, 19 e 21. Pois não faço o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Dos versículos 7 a 25, encontramos a compreensão de Paulo sobre a guerra das forças internas que atuam no ser humano e o caminho da decifração dos enigmas da alma, na conclusão do versículo 25. O questionamento da triste constatação que o apóstolo faz no versículo 24 encontra a resposta no versículo 25. Miserável homem eu que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Quando pensei em escrever sobre este tema, desejei uma reflexão a partir do que venho há anos ouvindo em meu trabalho clínico. Como seres da linguagem, sabemos que não é possível apenas ouvir o dito. O que se diz por meio de uma elaboração mental bem construída, um discurso pronto com palavras que, na verdade, não falam da dor oculta da alma, das angústias veladas por meio do fazer. Fazer e fazer do ativismo desenfreado para não dar tempo de pensar sobre si mesmo, pensar nas sequelas produzidas, nos comportamentos distorcidos, no adoecimento da alma por meio das depressões e outros transtornos psíquicos. Até mesmo no silêncio e na recusa de colocar palavras nos sentimentos guardados, mas que transparecem no semblante de irritabilidade e defensividade. Um discurso consciente, pronto, bem construído por meio de uma elaboração mental fundamentada na defesa, é como uma armadura protetora das feridas que tomam o coração. A forte armadura impede a linguagem inconsciente da dor, mas não impede que essas linguagens enigmáticas, tão fortemente recalcadas, atuem no corpo e na alma. Quero trazer nesta introdução algo da minha própria história que me confrontou com a trama enigmática da alma e me fez pensar o quanto desconhecemos as questões que afetam a nossa estrutura psíquica e nossos comportamentos. Quando pensei em escrever sobre este tema, desejei uma reflexão a partir do que venho há anos ouvindo em meu trabalho clínico. Como seres da linguagem, sabemos que não é possível apenas ouvir o dito, o que se diz por meio de uma elaboração mental bem construída, um discurso pronto com palavras que na verdade não falam da dor oculta da alma, das angústias veladas por meio do fazer, fazer e fazer, do ativismo desenfreado, para não dar tempo de pensar sobre si mesmo, pensar nas sequelas produzidas, nos comportamentos distorcidos, no adoecimento da alma, por meio das depressões e outros transtornos psíquicos, até mesmo no silêncio e na recusa de colocar palavras nos sentimentos guardados, mas que transparecem no semblante de irritabilidade e defensividade. Um discurso conscientemente pronto, bem construído por meio de uma elaboração mental fundamentada na defesa, é como uma armadura protetora das feridas que tomam o coração.
A forte armadura impede a linguagem consciente da dor, mas não impedem que essas linguagens enigmáticas tão fortemente recalcadas atuem no corpo e na alma. Quero trazer nesta introdução algo da minha própria história, que me confrontou com a trama enigmática da alma e me fez pensar o quanto desconhecemos as questões que afetam a nossa estrutura psíquica e nossos comportamentos. Sou a filha mais velha de um casal que possuía 4 filhas. Na verdade, sou a filha mais velha viva. Minha mãe casou-se muito nova, em torno dos 16 anos. Seus pais não queriam um casamento porque meu pai era de família evangélica, embora meu pai tivesse se distanciado dos princípios cristãos recebidos de sua mãe e se afastando também da igreja em sua juventude. Ele perdeu o pai aos 9 anos e se tornou o ajudador da minha avó. Desde cedo, meu pai manifestou o desejo de ter um filho, um menino. Minha mãe engravidou logo de sua primeira filha, e quando estava com 8 meses de gestação, a criança morreu no ventre. Fui sua segunda gravidez com todas as angústias da expectativa dessa gestação ir até o fim com êxito, com todas as implicações para minha estruturação. Penso que foram momentos muito difíceis para minha mãe, momentos marcados pela ansiedade. Portanto, meu pai não estava muito preocupado se a criança seria do sexo masculino ou feminino, mas que nascesse viva. Mas depois de mim vieram minhas segunda e terceira irmãs. Meninas nascidas dentro do contexto dessa história de desejos não realizados. Histórias que ouvimos durante nossa trajetória, que ficaram marcadas na construção da nossa estrutura psíquica. Devido a algumas adversidades e turbulências vivenciadas em sua vida, meu pai decidiu retornar para Deus. Nesse período, minha mãe engravidou novamente e meu pai preferiu não mais dizer do seu desejo, embora, penso hoje, tenha continuado calado em sua alma, e a 4ª filha nasceu. Talvez pareça para muitos uma história comum, parecida com muitas outras histórias familiares que já escutamos. Bom, quase 10 anos depois, minha mãe engravidou novamente. Um pouco antes do parto, minha mãe teve eclâmpsia e hemorragia, entrando em uma situação de risco de morte. O médico disse para meu pai que seria difícil salvar a mãe e a criança, e ele pediu suplicamente para salvar a mãe. E o menino morreu. O semblante dele ao carregar aquele pequenino caixão ao cemitério e depositar os restos mortais do seu desejo ficou marcado em mim. Ainda tenho em minha mente a triste cena do meu pai chorando, segurando aquele pequenino caixão branco com o filho. Homem tão desejado durante toda a sua vida. Quantas linguagens ditas ou não ditas foram registradas em minha mente e influenciaram a formação dos enigmas da minha alma. As implicações desses desejos insatisfeitos e compensações comportamentais formaram a trama psíquica na construção dos enigmas das nossas almas. Cada uma de minhas irmãs, de forma singular e específica, sofreu os efeitos na dinâmica relacional familiar e aprendeu a encontrar seu lugar na família, sua forma de atrair aceitação e reconhecimento, e também de lidar com suas emoções, angústias e dores. A base espiritual forte, as experiências vivenciadas com Deus e o grande amor pela obra e pelo reino de Deus nos impulsionaram a uma vida cristã atualmente e a um cenário espiritual terapêutico por meio da palavra e da oração. Meu pai se tornou um evangelista dedicado a levar a palavra de Deus. Implantou muitas igrejas, exerceu um pastoreio amoroso, tinha muito orgulho de suas 4 filhas, genros e netos e encerrou sua missão partindo em agosto de 2017. Já minha mãe foi uma jovem que encarou as responsabilidades da vida conjugal e da maternidade muito cedo, ainda não amadurecida para compreender suas angústias e dores. Ela gerou e criou suas 4 filhas com amor e zelo, guardando as angústias e dores da primeira filha morta do ventre. Dos momentos difíceis para impulsionar a saída daquela criança morta em tempos em que somente podia contar com uma parteira para isso. Pouco sabemos dos detalhes desse parto,
que se tornou um grande segredo na família. Quando perguntava ao meu pai sobre a história, ele apenas dizia que a lembrança do sofrimento da minha mãe ainda o incomodava e que não gostava de falar do assunto. Eu preferia respeitar seu silêncio, embora aquela história tivesse tanto a ver comigo e com a minha estrutura psíquica. Penso que cresci com essa convicção interna de que eu não podia dar trabalho para minha mãe, que eu deveria fazer de tudo para agradá-la, que eu devia estudar, estudar e estudar. Seus anseios e angústias femininas vinham como mensagens em suas falas para mim. Estude, Ilma. Você precisa estudar para ter sua profissão e ser independente. Estudar e ser uma boa profissional pareciam direções mais fortes do que as demais da vida que uma mulher poderia desejar em seu percurso existencial. Afinal, entristecer minha mãe e meu pai me trazia angústias que somente hoje posso compreender, enigmas que foram sendo decifrados aos poucos. À medida que fui compreendendo as questões da minha alma, em momentos terapêuticos e buscando o discernimento por meio da fé, da palavra de Deus e da oração. Entretanto, tracei esse panorama familiar com o objetivo de focalizar um momento de compreensão da trama enigmática da minha alma, fechando uma história de transmissão da feminilidade e maternidade na relação mãe-filha. Minha mãe faleceu em março de 1994, aos 59 anos, vítima de um câncer de mama. Diante do anúncio da morte e da dor do meu pai, no meu lugar de filha mais velha, assumi a responsabilidade de ir ao hospital liberar o corpo para a funerária prepará-lo para a despedida. Mal sabia eu o que isto evocaria em minha alma. Um tumulto de emoções que a força requerida para o momento exigia deixá-lo guardado, para que talvez um dia eu pudesse externá-lo. Ao chegar ao hospital, fui encaminhada ao necrotério e um homem responsável pelo lugar me recebeu. Nomeei-o de o homem do necrotério. Dei o nome de minha mãe e ele me chamou para entrar naquele necrotério, cheio de corpos mortos. Quando percebi, ele estava levantando os lençóis para identificá-la. Vi-me diante da morte, da expectação da cena devastadora do corpo morto e nu. Que terrível convocação para receber o corpo da mãe e dar-lhe seu destino final na trajetória terrena. Como dar conta, impunemente, a saída que encontrei depois da morte e do sepultamento, com aquela imagem forte em minha mente, foi a linguagem registrada no papel. Porém, como toda produção poética nascida da angústia, abre-se uma ampla dimensão para interpretações. Teu corpo, meu corpo, nosso corpo, e a pedra fria, sem calor, sem afeto, pedindo para ser coberto. Como cobrir? Doída questão se não há sentir, olhar nem compaixão, mas eu quero cobrir. Quero para mim, para meu corpo, a proteção. O percurso havia sido dado: mãe, filha, corpo, o feminino, o sintoma e o que mais? Decifrar o que aquela cena de horror desvendou do meu interior era o caminho para mais tarde estudar sobre a feminilidade. A maternidade, a transmissão, mãe-filha, os vínculos estabelecidos no ventre e na primeira infância que abriam, apesar da devastação da cena, a compreensão da trama enigmática que se desfazia diante da morte. Abordei essas questões do feminino e da maternidade em meu livro Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha. Lembro-me de que quando eu estava para concluir os textos de um trabalho acadêmico que deram origem ao livro, e fiquei dias sem conseguir produzir nada, e o tempo de apresentar minha tese de doutorado se aproximava. Olhava para os papéis com várias anotações feitas durante a semana, mas não conseguia produzir o texto.
Antes de dormir, sentei-me diante do computador esperando algo surgir. Precisava concluir o trabalho. Foi então que essa cena do necrotério veio à minha mente. E lembrei-me do atônico diante de um corpo nu e sem vida. Pude então me lançar à conclusão da vida de minha mãe e minha alma. Das emoções não vivenciadas adequadamente para ter forças para suportar aquele difícil momento do luto não elaborado e das dores não choradas. Quase 13 anos passados eu ali com aquela dor recalcada. Que direito tinha aquele homem de puxar aquele lençol e expor o corpo nu de minha mãe? Ela era uma mulher recatada, com muito pudor, que protegia seu corpo com vestes sempre discretas. O que o homem do necrotério desvelou era mais do que o véu que cobria um corpo morto. Ele expôs naquele momento a subjetividade da feminilidade, expôs o ventre que me abrigou, a história da sua maternidade, enigmas que me convocavam a olhar minha alma por outra via para compreender a relação mãe-filha, que não se encerra na morte. O que ela me transmitiu ficaria marcado para sempre em mim, na transmissão da feminilidade e maternidade, como também marcava a minha estrutura psíquica. Naquele momento pude chorar as lágrimas retidas naquele cenário de dor e de despedida. Naquele momento em que escolhi não ver o corpo descer à tumba e preferi me afastar da multidão para um lugar solitário. Mas nesse momento de escrever uma conclusão, pude concluir essa história e assim vivenciar o luto que me libertava das amarras do passado. Deixar e honrar, morrer e viver. Certamente essa história não foi sem custo para mim, tanto em minha conjugalidade como em minha maternidade. A reedição da maternidade que minha mãe vivenciou comigo, como a filha gerada após a terrível experiência da perda de sua primeira filha, marcou cada gestação que tive. O pânico no primeiro parto, a segunda gestação e o aborto espontâneo com 10 semanas, e a terceira gestação angustiante marcada pela ansiedade e pelo medo de perder novamente, ganhar o sentido após tantos anos passados. Essa história tão especial para mim, tão bem guardada em minhas memórias, encontra o momento certo para ser revelada. Enigmas da Alma, uma decifração à luz da Palavra de Deus. Este livro, que tem sido uma difícil escrita para mim, que trouxe à tona linguagens ocultas da minha alma, me fez compreender o quanto preciso da ação do Espírito Santo para ir além do que olhos podem ver e do que os ouvidos podem ouvir. Deus quer nos ensinar por meio de nossas próprias histórias, nos curar de nossas dores guardadas e nos consolar com o bálsamo que suaviza a alma. É por esse viés que somos convocados a exercer um ministério significativo, sermos instrumentos da palavra que cura, da experiência que vivifica e do consolo que ameniza a dor, como bem disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Há muitas linguagens caladas que precisam ser ouvidas para indicar o caminho da dor. A Bíblia nomeia essas linguagens tão bem escondidas no inconsciente como fortalezas da mente. Falando aos Coríntios em sua segunda carta, o apóstolo Paulo afirma: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Minha oração e o clamor da minha alma foram semelhantes ao do profeta Jeremias no capítulo 17, 14. Cura-me, Senhor, e serei curada. Salva-me e serei salva, pois tu és aquele a quem eu louvo. No feminino, como orei.
Na verdade, conduzimos nossas vidas muitas vezes sem pararmos para olhar nossas dores, no corpo e na alma, sem percebermos que há uma alma adoecida que deposita no corpo os sintomas, precisando urgentemente de cura. E essa oração de Jeremias evidencia bem o clamor de sua angustiada alma. É preciso identificar e compreender a causa do adoecimento das emoções. Em minha prática clínica, percebo que muitos dos que buscam ajuda querem realmente tratar as dores de suas almas. É grande o número de pessoas ansiosas, agitadas, vivendo no estresse e algumas já com diagnósticos médicos, como síndrome de pânico, transtorno de ansiedade generalizada e outros transtornos psíquicos. Creio que nunca vivemos um tempo com tantos adoecimentos da alma como hoje. A medicalização da dor tem sido a saída para muitos em busca de atenuar as angústias da alma. No entanto, embora necessários, os remédios realmente melhoram a química cerebral, o funcionamento dos neurotransmissores, mas não alteram as questões da alma, que precisam ser trabalhadas e não trazem a alegria perdida em meio às adversidades da vida. Valor pessoal, sentido de pertencimento, motivação para a vida, autoestima e autoimagem não são feitos em laboratório e não são comprados em farmácias. O ser humano tem uma subjetividade muito além do que a química pode alcançar. Como o ser humano é inserido no campo da linguagem, nossa voz calada precisa se expressar no espírito, na alma e no corpo. Portanto, mesmo com toda a eficácia já reconhecida dos remédios, a angústia insiste em comparecer em meio ao ativismo. A busca desenfreada pelo prazer que muitas pessoas escolhem neste mundo hedonista. E a tudo que existe hoje no mundo virtual sem fronteiras para entorpecer a dor, mesmo com a manifestação das doenças no corpo que denunciam as dores da alma. O alto índice de suicídios nos convocam a refletir sobre as questões que estão por trás dessas atitudes inexplicáveis. Que fatores estão levando as pessoas a uma demissão de si mesmas? O que elas não estão dando conta? Penso que o adoecimento psíquico denuncia o adoecimento das relações estruturais familiares. Os relacionamentos afetivos primários que têm contribuído para produzir um mundo de pessoas famintas de amor e profundamente necessitadas de valor pessoal. Assuntos que também abordarei nesse livro. Decidi trazer um pouco da minha história no contexto desse livro, mas sei que não é para ninguém um processo indolor como sua história. Muitos querem cura, mas muitas vezes não querem identificar suas dores e feridas e como elas foram produzidas. Outros até iniciam, mas desistem e não se dispõem efetivamente às mudanças necessárias. Da mesma forma, muitos não conseguem lidar com suas dores físicas quando vão ao médico. Algumas pessoas não sabem dar as informações necessárias sobre suas dores. Outras recebem a prescrição e não compram os remédios, ou compram, mas não seguem as recomendações. E outras pessoas interrompem as medicações sem as orientações médicas. Muitas pessoas fazem assim com as dores da alma. No entanto, a angústia insiste em comparecer, denunciando a existência de uma dor, mas a pessoa prefere tamponá-la com um monte de coisas, trabalho em excesso, busca intensa por diversões, relacionamentos conturbados e outras coisas que podem encobrir as dores da alma. Mas, em um determinado momento, em uma circunstância qualquer, um gatilho impulsiona a desarmonia e leva a pessoa à crise, ao surto, à prostração e o adoecimento. É preciso decidir mergulhar na história para identificar a gênese das questões da alma. Como na metáfora das águas, na visão do profeta Ezequiel, no capítulo 47. Podemos escolher ficar à margem do rio, nos contentar com uma vida inconstante e angustiante, nos acostumar com os mesmos pensamentos e ações rotineiramente já estabelecidas,
com os comportamentos sem respostas, com os desejos inexplicáveis, mas há compreensões que só conheceremos quando decidirmos ir às profundezas desse rio de revelações que a palavra de Deus nos oferece. E essa foi a minha escolha. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ezequiel capítulo 47, versos 3 e 5. A descrição do profeta Ezequiel me faz pensar nesse processo de me permitir ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus em minha trajetória de vida. Pois Deus é Senhor do tempo e do espaço e nos ajuda em nossas limitações humanas. Podemos escolher andar em nossos próprios recursos e convicções teóricas, exercendo os nossos controles, ou podemos nos aprofundar no conhecimento revelado na palavra de Deus. Deixar-se conduzir pelas Escrituras é experimentar o que o rio do poder e da graça de Deus coloca à nossa disposição. Creio que aqui as águas representam o Espírito de Deus, que dá vida, a palavra que sai de Deus, que produz cura ao espírito, à alma e ao corpo. Jesus disse em João 7,38: Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Por que é tão difícil confiar nessa palavra e se entregar? Por que há tanto medo e insegurança? Porque ainda nos agarramos aos nossos controles internos tão fortemente construídos e arraigados como defesas para nos protegerem das dores? Como tantas defesas já estruturadas, não vivemos a leveza na alma que nos permite descansar, aquietar e confiar na palavra. Uma alma pesada carrega fardos de dores, angústias e algemas que a aprisionam ao passado. Como refém emocional das circunstâncias adversas vividas, impedindo de viver o presente livre para amar. Dessa forma, muitos vão vivendo uma vida cristã superficial e medíocre, sem sonhos e perspectivas para o futuro. Somente a ação de Deus em nossa alma é profunda e eficaz. É importante entender que Deus não é superficial. Ele expressou por meio do profeta Jeremias uma advertência severa aos profetas e sacerdotes. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Jeremias capítulo 6, verso 14. No processo de cura, Deus pode permitir situações para desconstruir os alicerces frágeis e danificados em nossa estrutura de vida, para iniciar uma nova construção em direção à cura, e esse será um processo contínuo, como afirma o apóstolo Paulo na carta que escreveu aos Filipenses. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, verso 6. O ser humano é superficial quando a questão remete às feridas da alma, mas Deus não. O trabalhar dele é profundo. Deus vai onde ninguém vai, onde nem mesmo queremos ir, porque sondar e examinar o coração, as intenções ocultas da alma, produzem para muitas pessoas um intenso medo e muita insegurança. Diante da possibilidade do confronto do que virá à tona, do que poderá aflorar, do que está guardado e dói. Não é por acaso que Davi, identificando suas dores e angústias, fez uma oração de reconhecimento que havia em sua alma impulsos incontroláveis que em vários momentos tinham produzido pensamentos, sentimentos e ações angustiantes. Ele faz uma súplica pujante, abrindo a sua alma a Deus. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Salmo 19, 12.
Em todo o Salmo 139, o salmista vai um pouco mais além dos questionamentos da sua angustiada alma. E nos versículos 23 e 24, suplica um agir profundo, uma varredura intensa em sua história, na trajetória de sua vida, na gênese das suas dores e angústias, pedindo a Deus uma sondagem nas intenções ocultas do seu coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Após sua queda, Davi havia experimentado profundamente o calabouço da solidão da alma. Os segredos do seu coração produziam desejos, pensamentos e ações que ele não queria nomear nem para si mesmo, ainda menos para Deus. A sombra da morte nublava sua alma e lhe roubava a alegria da salvação. As linguagens caladas compareceram no corpo como sintomas, e o adoecimento físico apenas tornou visível o adoecimento da sua alma. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Salmos 32, versos 3 e 4. Em meio às angústias e culpas, a aflição de Davi nublou a visão de sua alma, e o oculto do seu coração o fez olhar para as consequências do adoecimento da sua alma e do seu corpo pela via da ira de Deus. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, falta-me as forças e a luz dos meus olhos. Essa mesma já não está comigo. Salmo 38, versos 3 a 10. Quantas doenças psicossomáticas o corpo de Davi denunciou nesse salmo. Artrite, reumatismo, sintomas na coluna que o encurvavam, dermatites, feridas que se tornaram purulentas e com mau cheiro. A imunidade caiu a tal ponto que favoreceu a contaminação de bactérias. Febre, fraqueza, anemia, astenia, taquicardia, insônia e muitos outros males no quadro sintomático apresentado. Mas o adoecimento da alma também traz sintomas que se enquadram de forma visível no CID-10, Classificação Internacional das Doenças. No capítulo dos transtornos psíquicos, tristeza, desânimo, depressão, abatimento, lamúria, sentimento de menos-valia, agitação e até mesmo sintomas compatíveis com os transtornos de ansiedade generalizada, que levam a pessoa a uma inquietação constante, sempre encontrando algo para se angustiar. Os relatos de Davi sobre seu estado também apontam. Pelos sintomas descritos, a angústia do desamparo que afetou todo o seu organismo, devido à exposição recorrente a níveis altos de estresse, Davi vivenciou muitas emoções tóxicas. Elas produzem danos, muitas vezes irreversíveis, no organismo da pessoa. Os enigmas de sua alma se expressaram na linguagem do corpo de forma inequívoca. Mas como vimos que Deus não é um Deus superficial, ele trata no profundo do ser humano, como registrado no livro de Hebreus. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas em medulas, e julga o pensamento e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus.
Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus, capítulo 4, verso 12 e 13. Deus prepara suas estratégias para expor as misérias da alma de uma forma intensa. A sua luz vai exatamente no ponto de obscuridade da alma, e Davi sabia disso muito bem. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Salmo 139, versos 7 e 12. O momento mais crucial de obscuridade da vida de Davi e o tratamento de confronto que Deus o submeteu ensinaram-lhe que Deus não é superficial e nem passa a mão na cabeça de seus filhos como filhos mimados, mas exerce seu amor e misericórdia de formas bem específicas e singulares. Davi nos ensina com seus erros e experiências, e Jesus traz seus ensinos e advertências para entendermos que nada fica oculto aos olhos do Pai. Portanto, cuidado para que a luz que está em teu interior não sejam trevas. Logo, se todo o teu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Lucas 11, verso 35 e 36. Exatamente lá, onde estão escondidos os segredos mais profundos que a própria pessoa investe toda a sua força interna para nem mesmo pensar. Ela luta com todas as suas defesas para que as lembranças fiquem para sempre perdidas na escuridão de suas memórias. No entanto, a pessoa não consegue ocultar do Espírito Santo de Deus que perscruta todas as coisas e sonda as profundezas do ser. Não há como esconder, ele tudo vê, é o que o próprio Davi afirmou no Salmo 139. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Deus sabe exatamente onde é o ponto da dor que produziu as feridas da alma e se cristalizaram como segredos fortemente guardados. Enigmas à espera de decifração. É no ponto da dor que seu toque será preciso para expor a dor, a luz e transformá-la no ponto de cura. Com Davi, Deus enviou o profeta Natã para contar-lhe uma história, uma metáfora fantástica, que liberou os valores internos dele que estavam aprisionados nas emoções doentias de sua alma. Ao ouvir sobre a maldade do homem da história, Davi foi tomado pela indignação diante da injustiça, e nesse momento Natã dá o veredito final da história. Você é esse homem. 2 Samuel 12. Expressão firme e poderosa vinda da sabedoria do alto, que foi a chave para liberar o segredo presente nessa história de sangue e de lágrimas, e decifrar o enigma. O Salmo 51 é a vívida expressão dessa linguagem dirigida a Deus em forma de oração, e sua pujante súplica nos versículos 10 e 12. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. O que impulsionava Davi, um homem que tinha uma experiência profunda com Deus, a pensamentos, sentimentos e ações tão destruidoras que tiravam dele tudo o que ele mais queria como um homem segundo o coração de Deus. Que autossabotagem o levou a deixar de ir à guerra, na época em que os reis iam à guerra, e tramar tão perversas estratégias para satisfazer seus desejos, sem pensar nas consequências que viriam a seguir. O texto registrado em 2 Samuel 11:1 diz: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Mas como a palavra diz em um cântico registrado no Salmo 42:7, um abismo chama outro abismo.
As ações que seguiram ultrapassaram todos os limites da dignidade de Davi, liberando pensamentos e sentimentos que produziram estratégias na busca da satisfação sem limites dos desejos da carne. Quando o ser humano ultrapassa os limites da dignidade, demarcados por Deus, ele perde também a dignidade do corpo e da alma, e sem barras e sem leis, direciona-se para o abismo, como um carro desgovernado sem os freios da razão. Que força impulsora é essa? O que o movia? Que trama enigmática estava tão fortemente aprisionada em sua alma, como segredos em fortalezas? São essas dores recalcadas que criam os transtornos obsessivos compulsivos que impõem seus rituais, na tentativa inútil de dar dos afetos perdidos no passado, na busca do amor fantasioso que momentaneamente o ritual compulsivo traz, para logo depois retornar com a angústia da dor e do vazio que imporá novamente os rituais. Mesmo sabendo racionalmente que as ações repetitivas não eliminam as angústias, o impulso é mais forte do que a razão. É preciso identificar e falar das dores e angústias retidas para lidar com as questões, para se confrontar com as suas dores, para ir em direção à cura e livrar-se das emoções tóxicas que produziram o transtorno. O manejo dessas emoções tão fortemente arraigados exigirá um trabalho persistente e corajoso para identificá-las quando começarem a entrar no percurso das emoções para produzirem as ações. A convocação do apóstolo Paulo em Romanos 12, 1 e 2 aponta a direção da cura, renovação da mente. Nossa mente é curiosa e quando a pessoa a questiona o que estava automatizado como reação, sofre a interrupção na busca de respostas. É o ponto inicial para a renovação da mente. Como disse no início, os enigmas e segredos impulsionam para o bem, mas também para o mal. No caso de Davi, ele já havia sido impulsionado para o bem, no enfrentamento do gigante filisteu. Ele não teve medo, insegurança e nem por um momento titubeou diante de todas as ameaças que o guerreiro filisteu fazia. Sua experiência com Deus na solidão do campo, rodeado por ovelhas e lobos, matando o leão e o urso para proteger suas ovelhas, criou nele a coragem dos heróis, a coragem de quem confiava no Deus que experimentou no campo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. 1 Samuel 17:37. Mas, no reverso dessa ousadia, desse temor e coragem, ele não percebeu que matar um leão e um urso não bastava nesse momento que o convocava a estar à frente com seus guerreiros no campo de batalha. Não na ociosidade que deixou os impulsos instintivos sem leis para um gozo sem limites. A batalha era outra, e ele não estava com suas armas de guerra para enfrentá-la. As armas espirituais que o fariam discernir o mal. As mesmas competências para matar o leão e o urso, para enfrentar o gigante filisteu. Ousadia, destemor e coragem. Davi usou nesse momento crucial, mas para tramar o mal. Ousadia para encarar a tentação, destemor para planejar a ação e coragem para executá-la. Ele não teve nenhum pudor para eliminar o obstáculo que surgiu na concretização de seus corajosos planos carnais e malignos que sua alma elaborou. Só havia uma diferença vital na utilização das competências pessoais que qualificavam o bem e o mal. Quem estava no governo das suas ações, Deus, os desejos da carne ou o diabo? Depois de ungido pelo profeta Samuel, a descrição que o oficial de Saul fez dele quando um espírito maligno atormentava Saul foi: conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. 1 Samuel 16:18. Porque o Senhor estava com ele. Os espíritos malignos saíam de Saul enquanto Davi tocava sua harpa. Foi o Senhor que o livrou das garras do leão e do urso, e foi em nome do Senhor que ele derrotou Golias.
Mas agora, quem direcionava as ações de Davi no momento em que viu a mulher de Urias se banhando? Qual era a motivação das suas ações? Os restos dessa batalha perdida lhe trouxeram dores no corpo e na alma, lágrimas e noites de aflição, angústias profundas que marcaram sua existência, consequências para o presente e para o futuro em suas gerações. Mas Davi, o filho caçula de Jessé, não era um homem segundo o coração de Deus, como registrado em 1 Samuel 13:14? Sim, era, pois rasgava sua alma diante de Deus, expunha seus segredos com a ousadia de um bisturi capaz de abrir um tumor há anos infectado, para, para que o cirurgião da alma pudesse limpar, desinfetar, curar e purificar aquele coração tão humano que desejava ser transformado em um novo coração. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O propósito de Deus é sempre nos dar um novo coração. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Ezequiel 36:26. No Salmo 51:6, Davi reconhece mais ainda como deve ser a essência desse novo coração. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. O que entendo ao refletir sobre a história de Davi e o conceito que Deus tinha dele é que a sinceridade e a humildade abrem o caminho para a liberação dos enigmas da alma e dos mais profundos segredos recalcados que impulsionam ações e reações. Segundo alguns estudiosos, a palavra sincero, do latim sincera, tem uma história para sua origem. Os escultores romanos faziam esculturas com materiais como o mármore, a madeira, o barro, e muitas vezes para ocultar as imperfeições, os buracos desses materiais, eles usavam a cera e habilmente invernizavam a escultura para parecer perfeita. Mas com o tempo de uso, ou mesmo com o calor do fogo que vinha das velas nas casas e oratórios, a cera derretia, os buracos e as imperfeições ficavam expostos. Penso que a mesma coisa acontece de forma simbólica com o ser humano. Os enigmas e os segredos da alma estão de tal forma ocultos, embora atuem nas atitudes e comportamentos que tudo parece perfeito, até que Deus permite as crises, para que, no calor delas, possam aflorar os buracos escondidos, o nosso melhor ou o nosso pior, a verdade do coração, a trama enigmática da alma. É na revelação do nosso interior que a linguagem oculta da alma começa a ser identificada, decifrada e ganha significado. Creio que na história de Davi, desde o princípio da sua convocação, já se podia perceber alguns traços no contexto familiar que denunciavam pontos de dor em sua alma. No dia em que Deus ordenou a Samuel ir ao encontro de Jessé para ungir um de seus filhos como rei, o convite de Samuel a Jessé foi para consagração e sacrifício ao Senhor. Quando chegou lá, todos os filhos de Jessé foram apresentados a Samuel, mas nenhum deles era o escolhido do Senhor. Até que Samuel questionou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. 1 Samuel 16:11. Imaginem a cena. O momento era solene, mas penso eu, para Jessé, seu filho caçula, não importava estar ali ou não. Talvez tenha uma explicação cultural para isso, mas desconheço. Parece-me que não importava a consagração e o sacrifício a Deus. A convocação do profeta, o estar à mesa junto com a família. Qual era, naquele momento, a valorização da presença de Davi? O que deixou escapar essa atitude de Jessé? O trabalho no campo era mais importante? Coisas eram mais importantes do que a presença do filho ali? Mas a insistência do profeta em cumprir o propósito de Deus fez Samuel dar um ultimato naquele momento ao pai do futuro rei.
Em uma análise do que é apresentado na descrição do contexto familiar de Davi, no capítulo 16 de 1 Samuel, podemos pensar sobre o efeito na estrutura emocional desse filho caçula deixado no campo. De que forma aqueles comportamentos marcaram a construção interna de Davi? Que enigmas construíram a trama psicológica de Davi? Ele denuncia essas angústias desde cedo em sua vida no Salmo 129, 1 a 3. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Que Israel o repita. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Passaram o arado em minhas costas e fizeram grandes sulcos. Sei que ele se referia ao seu povo, mas suas palavras ganham significado também em sua linguagem emocional. Sua história, suas dores, angústias, erros e acertos, tão bem expostos no livro de Salmos, dizem dos enigmas da alma que o impulsionaram para o bem e para o mal. O quanto essas questões afetaram o desempenho de suas funções como rei, esposo e pai. Seu reino e sua família expuseram as marcas de sua história. Os fatos bíblicos narrados sobre seus filhos e as crises surgidas no cenário familiar apontavam o caminho de vida e de morte que marcou a existência desse homem segundo o coração de Deus. Nesse contexto da alma, pretendo abordar as questões que demarcaram a estrutura psíquica de pessoas que foram reconhecidas na Bíblia como heróis da fé, pessoas comuns, extremamente humanas, como eu e você, que viveram em famílias funcionais, porém também disfuncionais, pessoas que acertaram e erraram, mas tinham tal especial amor a Deus que se deixaram ser tomadas pela paixão e pela fé, saindo do comum, do natural e do ordinário para viverem o extraordinário e o sobrenatural. Pessoas que não tiveram cenários tão favoráveis para desenvolverem tantas qualidades positivas como gostaríamos de apontar na biografia deles. Pessoas que no contexto atual nomearíamos como resilientes, que superaram as adversidades da vida e não se deixaram destruir. Pessoas que escreveram uma história de lutas e desafios de superações das condições adversas, porém principalmente pessoas de fé e confiança irrestrita naquele que o habilitava para a guerra entre reinos físicos e espirituais por meio do poder, da graça e da misericórdia do Eterno. Sim, misericórdia de um Deus soberano que olhava com compaixão para as misérias do coração de homens e mulheres que colocaram suas vidas a serviço de uma causa e por ela lutaram até a morte para engrandecerem o nome do Senhor, que os convocou para a batalha. Glória a Deus por nossos heróis e heroínas bíblicos que nos deixaram tão especial legado, fundamentado na fé e na confiança em Deus. Aprendemos com eles, compreendendo que seus enigmas da alma se revelam à medida que guerreavam movidos pela fé.